Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora, pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa Estudando a Codificação Espírita. Esse programa que estuda o Livro dos Espíritos, não é? A base de toda a nossa doutrina. Mas, como todos sabem, a web rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita e nós temos sempre como hábito iniciar os nossos programas com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos orientam, que nos intuem, que nos auxiliam na realização de todos os nossos programas, que nos ajudem na realização de mais um, de mais este programa, não é? Então, convidamos a todos que estão nos acompanhando agora e que irão nos acompanhar mais tarde pelo vídeo que ficará gravado e à disposição de todos em nosso canal no YouTube, a orar conosco. Então, vamos elevar o pensamento a Deus e fazer esta pequenina prece de abertura. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco, mais uma vez, sempre prontos a nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização deste programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção desta encarnação. Esta oportunidade bendita que o Pai nos concedeu para que pudéssemos corrigir os nossos erros do passado, nos reconciliar com os inimigos, buscar identificar as nossas más tendências e eliminá-las nessa nova existência, para que, quando chegar a hora de retornarmos à nossa verdadeira vida na pátria espiritual, podermos lá adentrar, um pouquinho que seja, mais evoluídos do que quando de lá saímos para esta jornada terrena. E assim, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus, de todos os amigos espirituais que nos assistem, está no ar, pela nossa web rádio Cristo Consolador, mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, né? Muito bem, vamos aproveitar para cumprimentar a nossa querida amiga Maria de Fátima Enes. Oi, Fátima, minha amiga, tudo bom? Boa tarde, Silvia, a todos os irmãos, bons estudos para nós, com certeza, querida, bons estudos para todos nós, né? Nesta sexta-feira de carnaval, não é? Onde muitas pessoas já estão assim, entregues à folia de Momo, nós estamos aqui, graças a Deus, estudando, né? Estudando essa doutrina maravilhosa, consoladora, que se baseia nos ensinamentos de Jesus e que visa o engrandecimento, não é? A melhoria, a evolução do ser humano, né? Estamos aqui e não estamos em outras coisas, né? Graças a Deus. Bom, pessoal, vamos então iniciar o nosso estudo de hoje e nós estamos dando prosseguimento àquela temática que é percepções, sensações e sofrimentos, olha só, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Nós vamos hoje iniciar
pela pergunta 244, que Kardec faz aos queridos amigos espirituais. Kardec pergunta o seguinte: os espíritos veem a Deus? E eles respondem que somente os espíritos superiores o veem e compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Na verdade, quando nós pensamos, né, na criação divina, que Deus criou, né, a todos nós espíritos simples e ignorantes, e que nos possibilitou, através das diversas encarnações, deixarmos de ser simples e ignorantes para atingirmos o ápice da perfeição possível, né? Porque perfeito é totalmente somente Deus o ápice da perfeição possível através das diversas encarnações e, ao atingir esse ápice da perfeição possível, retornarmos para junto de Deus, né? Então, nós sabemos que existem 3 grandes categorias de espíritos, né? Que são os espíritos inferiores, os bons espíritos e os espíritos puros. Então, os espíritos puros que não mais necessitam reencarnar, porque chegaram ao cume da evolução possível, né? Moral e espiritual e intelectual, né? Então, esses espíritos, eles estão junto de Deus, né? Eles retornaram a Deus purificados pelo seu trabalho ao longo das inúmeras existências. Então, eles passam a ser ministros de Deus, né? Eles são aqueles que cumprem as ordens de Deus, as orientações de Deus. E nós temos como exemplo maior de espírito puro Jesus, né? Que, por orientação do Pai, veio até a Terra pessoalmente trazer as suas orientações, nos exemplificar a sua lei, né? Então, é óbvio que esses espíritos puros veem a Deus. Os demais apenas o sentem, né? Adivinham, mas o contato direto somente os espíritos superiores, né? Os espíritos puros têm. Bom, a Rosa... Oi, Rosa, boa tarde, querida. Que bom que você chegou, né? Muito bem. Bom, e aí vamos ver o que o Djalma e a Ana Maria nos dizem a respeito... antes de passarmos à opinião do Djalma e da Ana Maria, vamos ver mais 2 itens dessa pergunta 244, né? Porque essa pergunta 244, ela é subdividida em 244A e 244B, né? Então, na 244A, Kardec pergunta o seguinte: quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que a ordem vem dele? Olha que interessante a pergunta de Kardec, né? Quando o espírito inferior diz que Deus o permite ou o proíbe de fazer qualquer coisa, como é que ele sabe? Como é que o espírito sabe que a ordem vem de Deus, né? E aí, os espíritos, amigos espirituais, respondem a Kardec: ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania, e quando uma coisa não deve ser feita ou uma palavra não deve ser dita, ele o sente como uma intuição, uma advertência invisível que o inibe de fazê-lo. Vós mesmos tendes pressentimentos que são para vós como advertências secretas para fazerdes ou não alguma coisa. O mesmo acontece conosco, mas em grau superior, né? Pois compreendes que, sendo mais sutil do que a vossa, a essência dos espíritos, podemos receber mais facilmente as advertências divinas, né? E aí, o que acontece aqui, né? Kardec pergunta, tudo bem, os espíritos inferiores não veem a Deus, mas como é que alguns deles dizem que não podem falar isso ou aquilo porque Deus não permite, ou então que eles falam porque Deus permitiu, né? Então, o que acontece é o seguinte: os espíritos explicam que eles têm uma certa intuição a respeito disso, e, obviamente, nós vamos considerar que esta intuição
não parte diretamente de Deus a esses espíritos inferiores. Naturalmente, essa intuição vem dos espíritos que são os prepostos de Deus, né? Os bons espíritos, os espíritos puros, que auxiliam a Deus nessas situações. Então, esses espíritos, quando dizem que Deus lhes permite isso ou aquilo, ou lhes proíbe isso ou aquilo, eles sabem disso intuitivamente, através, digamos, da intuição, né? Da inspiração que outros espíritos bons dão a eles. Ok? A mesma coisa que nós também, né? Como Kardec coloca, algumas vezes a gente pensa em fazer alguma coisa, mas a nossa consciência, a nossa intuição nos diz que não, né? Ninguém aparece para a gente dizendo não faça isso ou aquilo, mas nós temos uma sensação, né? Uma intuição que é melhor não fazer, né? Então é exatamente isso que acontece com os espíritos. Inclusive, o amigo espiritual aqui diz o seguinte: se nós que estamos presos no invólucro grosseiro da matéria conseguimos captar essas intuições, né? Imagina os espíritos que estão desprovidos do invólucro grosseiro da matéria e que possuem uma percepção muito mais aguçada, porque não estão com essas, digamos assim, obstruídas pelo corpo físico, né? Então, é óbvio que os espíritos têm uma percepção muito mais apurada, certo? Vamos cumprimentar aqui a nossa amiga Edileuza Santos. Oi, Edileuza, boa noite. Boa tarde ainda, né? Aqui no Rio, boa tarde. Deus abençoe vocês. Salvador, Bahia, capital. Ah, que delícia, Edileuza, que bom. Eu adoro Salvador, né? Adoro Salvador. Que bom ter você aqui conosco, querida. Muito bom mesmo. E aí, vamos agora à pergunta 244B. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos. Até eu comentei isso antes, né? E aí os amigos espirituais dizem o seguinte: não lhe chega diretamente de Deus, pois para comunicar-se com ele é preciso merecê-lo. Deus transmite as suas ordens pelos espíritos que estão mais elevados em perfeição e instrução. Exatamente aquilo que eu falei, né? Deus vai mandar as orientações através de outros espíritos, né, mais elevados, e esses espíritos vão levar essa orientação, né, para o espírito inferior. Então, ele diz que a ordem transmitida por Deus não chega ao espírito inferior diretamente de Deus para ele, não. Né? Porque para ter essa comunicação com Deus é preciso ter merecimento, né? Então, Deus transmite a ordem a espíritos mais elevados em perfeição e instrução, e estes repassam a orientação a esses espíritos inferiores, ok? Agora sim, vamos ver o que o Djalma e a Ana Maria têm a nos falar a respeito dessa questão 244. Comentário que eles nos fazem aqui. E eles dizem o seguinte, né? Lembrando que a pergunta original é: os espíritos vêm a Deus? E aí a pergunta, o comentário deles é o seguinte: só tem acesso à visão do Criador os espíritos que já conseguiram unir a mente humana à mente divina, percorrendo toda a escala evolutiva, aquilo que eu falei, né? Somente os espíritos puros, né? Que já alcançaram a perfeição possível, percorrendo toda a escala evolutiva, ficando para os ainda inferiores a sensação da presença de Deus e a alegria de poder adorá-lo, mesmo estando invisível aos nossos olhos. Percebemos a presença de Deus na própria natureza que nos envolve. E isso é o bastante para nós, nesse ciclo de evolução infinita. É muito lindo, né, e poético quando nós pensamos que nós vemos Deus, né? Existe até uma música, se eu não me engano, não sei se é do Carlinhos Conceição, não me lembro quem é,
quando ele diz assim, sinto Deus, né? Sinto Deus nas águas mansas do rio, né? Sinto Deus nas florestas. Efetivamente, nós sentimos Deus na natureza, né? Na beleza, na perfeição das coisas da natureza. Nós não vemos a Deus, mas nós sentimos a existência de Deus nas coisas maravilhosas que a gente observa na natureza. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi, né, as cachoeiras de Foz do Iguaçu, né, era uma época de cheia, né? Então o rio estava muito, o Iguaçu estava muito, muito cheio, e a cachoeira de Foz do Iguaçu era uma visão belíssima, belíssima. E eu me lembro que aquilo me emocionou muito, me tocou profundamente, e eu ali naquele momento, próximo à cachoeira de Foz do Iguaçu, vendo toda aquela imensidão, toda aquela beleza, eu me senti muito próximo a Deus, né? Muito próximo a Deus. Então é isso, nós percebemos Deus, não é? Nas coisas da natureza, né? Nas coisas da natureza. Exatamente o que eles dizem aqui, né? Só tem acesso à visão do Criador os espíritos que já conseguiram unir a mente humana à mente divina, percorrendo toda a escala evolutiva, ficando para os ainda inferiores a sensação da presença de Deus e a alegria de poder adorá-lo, mesmo estando invisível aos nossos olhos. Percebemos a presença de Deus na própria natureza que nos envolve. E isso é o bastante para nós, nesse ciclo de evolução infinita, né? Realmente é muito, muito lindo, né? É muito, muito lindo. Bom, vamos agora, então, à questão 245. E a questão 245 é a seguinte. A vista dos espíritos é circunscrita, como nos seres humanos, nos seres corpóreos, né? A vista dos espíritos é circunscrita, como nos seres corpóreos? E aí eles respondem que não. É uma faculdade geral. Lembrando que o tema do nosso estudo é percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Efetivamente, quando Kardec pergunta, né, a vista dos espíritos é circunscrita como nos seres humanos, a nossa vista como encarnados, ela é circunscrita ao que os nossos olhos podem alcançar, né? Então, os nossos sentidos são todos circunscritos, né? São limitados, por exemplo, à visão, aos nossos olhos, onde os nossos olhos podem alcançar, né? A audição também, a gente precisa do ouvido para ouvir, o olfato, né? Paladar, tudo isso. Só que com os espíritos não acontece assim, né? Esses sentidos que, quando estamos encarnados, eles ficam circunscritos, né, a esses órgãos do corpo, quando nós estamos desencarnados, isso deixa de existir. Então, a capacidade, né, de percepção dos espíritos fica extremamente ampliada, né? E aí, como dizem aqui os amigos espirituais, ela não é circunscrita como nos seres corpóreos. Ela é uma faculdade geral, né? Ou seja, o perispírito, né? O perispírito, que é o corpo semimaterial que envolve o espírito, não está mais limitado, né? Não está mais cerceado pelo corpo material. Então, ele é todo sensações, né? Ele é todo percepção. Então, o espírito é capaz de ver em qualquer circunstância, né? Ele pode ver o que ocorre a uma determinada distância, né? Ele pode sentir, ele pode ver até mesmo com outras partes do corpo que não especificamente os olhos, né? E aí o que nos dizem aqui o Djalma e a Ana Maria? A visão do espírito desencarnado tem um ângulo de 360 graus, ou seja, é em volta de todo o seu corpo perispiritual.
todo o seu corpo espiritual. Totalmente diferente da visão dos humanos, que é restrita ao movimento angular do corpo físico. É importante ressaltar que a visão do outro lado da vida é exercida dentro das faixas vibratórias das diversas categorias de espíritos. E isso é muito interessante, porque é mais um ponto em que nós vemos, não é, em que nós vemos que tudo está de acordo com a sintonia, né? E com o grau evolutivo alcançado pelo espírito. Observe o que ele diz aqui. É importante ressaltar que a visão do outro lado da vida é exercida dentro das faixas vibratórias das diversas categorias de espíritos, né? Então, o que acontece? Um espírito que está na categoria mais elevada, ele pode descer e observar, né? Observar o que se passa num nível inferior, né? Onde espíritos menos evoluídos estão atuando. Mas o contrário não acontece. Ou seja, o espírito inferior ele não tem possibilidade de ascender, não é, a um plano superior e lá adentrar e observar o que se passa no plano superior, né? Mas o contrário é possível. Então, observa aqui. A visão do espírito desencarnado, ela tem um ângulo de 360 graus, ou seja, é em volta de todo o seu corpo espiritual e é totalmente diferente da nossa visão, que é circunscrita, né? Que é restrita ao nosso movimento do corpo físico. Ou seja, estou de frente, estou vendo aqui, para eu vir do lado, tem que virar para cá, para trás eu tenho que virar, quer dizer, eu consigo ter essa visão de 360 graus, mas desde que eu me movimente, né? E o espírito não. Ele tem naturalmente essa visão de 360 graus. Porém, né? A visão, ela é exercida, essa visão, ela é exercida dentro das faixas vibratórias de cada tipo de espírito, ok? Bom, vejamos agora o nosso comentário aqui. Mas antes, vamos cumprimentar a Magali. Oi, Magali, tudo bom, querida? Boa tarde, bom estudo para todos nós, né? Com certeza, com certeza. Estudar é muito bom, né? E, efetivamente, que nós estejamos conectados, né, com a nossa web rádio, conectados com os nossos estudos, é muito bom, né? É muito bom nesse momento. Porque, como nós sabemos, o período, né, do carnaval é um período muito complexo, vibratoriamente falando, né? Vibratoriamente falando. Muitos espíritos menos felizes acorrem à crosta mais intensamente do que nos períodos fora do carnaval, e nós termos um ponto de luz onde estamos estudando, fazendo leituras edificantes, estudando, né? E buscando uma conexão com os espíritos superiores é muito bom. É bom para nós, é bom para a nossa família, é bom para os nossos vizinhos, porque assim como, né, o culto do Evangelho no Lar beneficia a nós e a toda a nossa vizinhança, os estudos, né, as preces, as orações também. E nessa época, o que nós mais precisamos realmente é de boas vibrações, né? Então, o nosso estudo aqui é muito importante para mantermos, né, a boa sintonia e as boas vibrações que vão nos beneficiar e também a todos os nossos irmãos, né, que conosco entrarem em contato. Bom, vamos agora à pergunta 246. Os espíritos precisam de luz para ver? Nós só conseguimos ver quando tem luz, né? No escuro a gente não consegue ver nada. E os espíritos, será que é assim também? E aí os amigos espirituais nos dizem que eles veem pela luz própria, sem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que podem encontrar-se por expiação. Olha que interessante isso aqui, né? Kardec pergunta
se os espíritos precisam de luz para ver, assim como nós, né? Assim como nós. Nós, se estivermos no escuro, de dia tudo bem, mas de noite, né, ou quando vai escurecendo, a gente vai poder enxergar, a gente precisa de luz, né? E aí Kardec pergunta se os espíritos também são assim. Eles, os amigos espirituais, respondem que não, porque os espíritos vêm com a sua própria luz e eles não precisam de luz exterior para enxergar. Apenas os espíritos inferiores, né? Os espíritos que por alguma expiação, né, estejam em trevas, esses sim se sentem no escuro, né? É o que ele diz aqui. Os espíritos vêm pela luz própria, sem necessidade de luz exterior, e complementa dizendo que para os espíritos não há trevas, exceto, né, para aqueles que podem encontrar-se em expiação. E nós sabemos que isso ocorre, né? Na literatura espírita, muitas vezes, espíritos comentam, quando estão em sofrimento, no umbral, em regiões mais trevosas, que eles se encontram na escuridão, né? Às vezes, um nevoeiro muito, muito denso, que não lhes permite ver coisa alguma, ou mesmo no escuro mesmo, como se fosse noite eterna. Ou, muitos casos também, que o espírito diz estar em cavernas, e nessas cavernas não enxergar coisa alguma, né? Não enxergar coisa alguma. Óbvio, né? E considerando-se a capacidade sensorial dos espíritos, né? As suas percepções visuais e tudo mais, isso só acontece com aqueles espíritos que possam estar vivenciando um momento de provação e expiação, né? Porque quando nós falamos que uma pessoa se dedica ao mal, né, a fazer o mal aos outros, uma pessoa pensa no mal, tem sentimentos negativos, ela está envolta em trevas, né? Envolta em trevas. É como se uma nuvem negra, né, a envolvesse, naturalmente, a impossibilitasse de ver, né, de ver claramente. Então, somente nesses casos, quando por expiação, né, os espíritos se encontram em trevas, é que eles realmente não conseguem ver claramente, porque não tem luz, né? E nós sabemos que quanto mais evoluído é o espírito, mais luz emana dele, né? Mais luz emana dele. Então, se o espírito ele é um espírito que está num nível evolutivo ainda voltado para a prática do mal, ele está totalmente envolto em trevas, né? Isso que acontece. Bom, vejamos então aqui o que nos dizem os nossos amigos, né? Cada espírito possui seu quantum de luz, que lhe dá a possibilidade de enxergar no plano astral. Mas existem casos de espíritos endurecidos pelos seus atos que não conseguem ver nada, tornando-se verdadeiros cegos no além da vida, né? No além da vida. E essa questão do cada espírito ver luz, né? Obviamente, essa luz, como eu disse, né? Quanto mais evoluído, mais luminoso será o espírito. Aí vamos lembrar, né, do que aconteceu com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, né? Depois, Paulo de Tarso. Quando ele era Saulo de Tarso, doutor da lei, lá no cristianismo primitivo, ele era doutor da lei, né, de Israel, e perseguia de forma impiedosa todos os cristãos. Ele odiava Jesus e todos os seus seguidores. Então, um dia, em uma dessas missões de perseguição aos cristãos, Paulo de Tarso vai até a cidade de Damasco com o objetivo de capturar o cristão Ananias. Só que quando ele está na entrada da cidade de Damasco,
ele vê uma luz muito intensa, muito, mas muito intensa. A luz era tão intensa que ele meio que perdeu o rumo e caiu do cavalo, do camelo, sei lá no que ele estava montado. Ele caiu, né? E aquela luz muito, muito forte, e ele viu que no meio daquela luz aparecia a silhueta de uma pessoa, né? De uma pessoa. E essa silhueta, essa pessoa disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E aí ele pergunta: Senhor, quem és? Né? Ele pergunta: quem é? E aí a figura diz: eu sou Jesus. Né? Naquele momento, ele se modificou. Houve a grande transformação no perseguidor dos cristãos, que muda de Saulo de Tarso, doutor da lei judaica, perseguidor dos cristãos, para Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, aquele que iria passar o resto dos seus dias, não é, divulgando o evangelho de Jesus. E morreu por isso. Né? Acabou sendo sacrificado em Roma, né? Depois de anos em que ele passou peregrinando por diversos lugares, levando o ensinamento de Jesus para os chamados povos gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus. Né? Então, ou seja, por isso que normalmente a gente fala assim, né? Onde foi a sua estrada de Damasco? Ou seja, em que momento da sua vida, o que aconteceu que você se modificou? Né? Então, naquele momento ali, Paulo se modificou. E por que é que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de espírito evoluído, quanto mais evoluído, mais luz. Jesus é um espírito puro, né? É um espírito de primeira categoria. Então, esta luz imensa que Paulo viu era a luz de Jesus. Era a luz de Jesus. Então, é aquilo que a gente vê aqui, né? Quando ele fala, né, de cada espírito tendo a sua luz, não é? Quando os nossos amigos dizem aqui, né? Cada espírito possui seu quanto de luz, que lhe dá a possibilidade de enxergar no plano astral, né? Então, imagina, Jesus, como era o espírito de primeira ordem, né? O espírito puro, a luz que emanava de Jesus era enorme, né? Fenomenal. Existe um outro momento em que Jesus deixa que as pessoas vejam a sua imensa luz. É no episódio da transfiguração do Tabor. Quando Jesus sobe ao Monte Tabor, juntamente com seus 3 discípulos mais próximos, que eram Pedro, João, depois João Evangelista, e o irmão de João, Tiago Maior. E lá eles observam Jesus se transformando em luz. Jesus deixa, naturalmente, naquele momento, Jesus deixa que toda a sua luz seja vista por aqueles 3 discípulos. E também, nesse momento, no Monte Tabor, Jesus se reúne e conversa com 2 espíritos materializados. Né? Um deles era Elias, que foi mais tarde, né? João Batista, né? E Moisés. Naquele momento, Jesus se mostrou em toda a sua grandeza, né, espiritual, e era aquela luz enorme que irradiava dele, né, em virtude de ser um espírito puro. Né? E no outro momento, que nós podemos nos lembrar agora, foi justamente na estrada de Damasco, né? Quando toda a luz de Jesus, né, foi mostrada ali para Saulo de Tarso. Né? Muito bem. Vamos agora à pergunta 247. Os espíritos precisam transportar-se para ver em 2 lugares diferentes? Podem ver ao mesmo tempo num e noutro hemisfério do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento,
podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro ele for, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. Né? Isso aqui é muito interessante. Também temos um exemplo disso com Jesus. Né? Também temos um exemplo disso com Jesus. Então, o Kardec pergunta se os espíritos precisam se transportar para ver em dois lugares diferentes. Né? Se eles podem ver ao mesmo tempo num e no outro hemisfério do globo. E aí os amigos espirituais explicam o seguinte, que como o espírito se transporta com a velocidade do pensamento, né, podemos dizer que ele vê por toda parte de uma só vez. Ou seja, pensou em tal lugar, você já está lá. Né? E aí, se você está lá, você pode ver. Né? Então, ele diz, podemos dizer que vê por toda parte de uma só vez. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos ao mesmo tempo. Mas essa faculdade, obviamente, depende da sua pureza. Quanto menos puro for o espírito, mais limitada é a sua vista. Somente os espíritos superiores podem ter visão de conjunto. E aí Kardec faz uma observação aqui. A faculdade de ver dos espíritos, inerente à sua natureza, difunde-se por todo o seu ser, como a luz num corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo. Envolve simultaneamente o espaço, o tempo e as coisas, e para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que assim deve ser, pois no homem a vista funciona através de um órgão que recebe a luz, e sem luz ele fica na obscuridade dos nossos olhos, né? Mas nos espíritos, a faculdade de ver, sendo um atributo próprio, ou seja, o espírito vê de qualquer forma, né? Um atributo próprio que independe de qualquer agente exterior, a vista não precisa da luz. Né? E aí é aquilo que nós falamos, e aqui ele nos diz para olhar a pergunta 92, quando fala de ubiquidade. Vou voltar lá para ler para vocês a pergunta 92, né? Quando fala da ubiquidade dos espíritos. Né? Os espíritos, eu vou ler para vocês. Pergunta 92. Os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou seja, em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos? Não pode haver. A resposta é a seguinte: não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados. E é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vê o Sol, que não é mais do que um, e não obstante, irradia por toda parte e envia os seus raios até muito longe. Apesar disso, ele não se divide. Excelente esse exemplo, né? Comparando o espírito, que irradia para todos os lugares e parece estar em toda parte, com o Sol. Né? O Sol é um só, mas irradia para toda parte. Então, pessoas de diversos pontos do mundo podem ver o Sol, quando, na verdade, ele é um só. Então, a ideia dos espíritos, dessa ubiquidade dos espíritos, ou seja, a capacidade de estar em diversos locais, não é porque ele se divida, mas porque ele irradia, né, para diversos locais ao mesmo tempo, e parece ser vários. Né? Então, isso é o que nós chamamos de ubiquidade dos espíritos, essa capacidade de ser vista em diversos locais ao mesmo tempo. Né?
Vamos agora cumprimentar a nossa Márcia Liga. Oi, Márcia, tudo bom, querida? Boa tarde a todos. Boa tarde, que bom que você chegou, né? Vamos lá. Vejamos, então, o que nos dizem aqui o Djalma e a Ana Maria. O livro que eu estou lendo, gente, como complementação, vocês já sabem, é esse aqui, né? Estudando o Livro dos Espíritos, ok? E aí, nós vamos ver o comentário deles aqui, né? Os espíritos puros podem irradiar o pensamento contínuo e estar, ao mesmo tempo, em vários lugares. E essa é uma característica do perispírito, ou seja, a expansibilidade. Mas na organização fluídica dos espíritos imperfeitos acontece o contrário, ocorrendo a contratibilidade, que é a restrição de movimento, né? Impedindo que a entidade espiritual possa ver a grande distância ou o que se passa ao seu redor, né? Então, como nós vimos, é a capacidade de expansibilidade do perispírito e a capacidade de transportar-se com a velocidade do pensamento que faz com que o espírito pareça estar em diversos locais ao mesmo tempo e também a sua capacidade de irradiar, né? Como nós vimos o excelente exemplo que os amigos espirituais nos deram do Sol, né? Então, o espírito, ele irradia, né? Irradia como o Sol, e nós temos a impressão de que ele está presente em diversos locais, ou que seria efetivamente dividido, né? Subdividido, quando na verdade não é, ele está apenas irradiando, ok? E aí, lembrando também uma situação que Jesus, né, me ocorre agora, um fato, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, e entrar em Jerusalém, ele então falou, né, ele falou para um dos seus discípulos que fosse a uma cidade próxima, né, antes de Jerusalém, a uma aldeia, e lá ele ia encontrar uma jumenta com seu jumentinho, e que trouxesse os dois, e que se o dono falasse qualquer coisa, para dizer que o mestre estava precisando e que depois iria devolver. E aí pergunta, mas como é que Jesus sabia que naquele local tinha uma jumenta e um jumentinho, né, à sua disposição? E ele diz exatamente em que local o discípulo iria encontrar a jumenta e o jumentinho. Como é que ele sabia? Né? É justamente com essa capacidade de ver em outros locais. Jesus, sendo um espírito elevado, o espírito puro, tinha essa capacidade, né? Muito bem. Vamos agora a outra pergunta. Oi, Rosana. Boa tarde, querida. Que bom que você chegou, né? A Rosana está aqui falando do livro do Djalma, né? Esse livro do Djalma Santos é maravilhoso, é muito bom. É muito interessante para a gente estudar, né? Junto com o livro dos Espíritos também, porque ele tem opiniões, tem coisas assim que a gente consegue, né, ir observando e aprendendo mais, né? Bom, agora vamos à pergunta 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? O espírito vê as coisas tão claramente, tão distintamente como nós? Kardec pergunta. E aí os amigos espirituais dizem, mais distintamente ainda, mais, porque a sua vista penetra o que a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Exatamente. Então vamos pensar, se o espírito enxerga no escuro, se ele não precisa de luz para enxergar as coisas, é óbvio, né? Que ele enxerga de maneira muito mais distinta, muito mais precisa do que nós. Então, quando Kardec pergunta se o espírito vê as coisas de maneira tão nítida como nós vemos, os amigos espirituais dizem que mais ainda, mais distintamente, porque a sua vista penetra o que a vossa vista, de vocês encarnados, não pode penetrar. Nada obscurece. Ou seja, a vista do espírito penetra no escuro, né? E eles podem ver perfeitamente, a nossa não. Não é? Exatamente. Vejamos aqui o que nos diz o Djalma. Não existem obstáculos materiais para o espírito imortal, que pode atravessar paredes, portas
e outros mecanismos de segurança utilizados aqui na Terra. E sua vista espiritual também é ampliada com o fenômeno morte. Mas, ainda assim, os espíritos só veem o que querem e aquilo que os interessa de modo especial. E eu acrescentaria aqui também aquilo, se são espíritos inferiores, aquilo que eles têm permissão para ver, em virtude da faixa vibratória. Nós observamos bastante na literatura espírita que algumas vezes, mentores espirituais, amigos espirituais, vão em missão a regiões mais trevosas, vamos dizer assim, em socorro ou em missão, alguma coisa, e como são espíritos mais evoluídos, eles têm uma vibração mais purificada e eles fazem de forma a não serem vistos, a sua presença não ser notada naqueles ambientes. Ou seja, eles podem descer aquelas regiões e observar e ver os espíritos inferiores. Mas os espíritos inferiores, se os espíritos superiores não desejarem, eles conseguem não se fazer ver por esses espíritos inferiores, porque as vibrações são muito diferentes. Em outras situações, quando eles desejam, de repente, não serem notados, mas querem travar algum tipo de comunicação com esses espíritos, eles baixam a sua vibração para que ela fique semelhante a desses espíritos inferiores e eles possam meio que passar ali por eles e até mesmo estabelecer comunicação com eles. Então, os espíritos superiores, eles podem baixar a sua vibração, mas os superiores não têm capacidade de elevar a sua. Então, é justamente o que ele diz aqui. Que o espírito vê as coisas de forma bem mais distinta do que a nossa, do que nós, e que nada os impede de ver. Mas isso, como eu falei, é um atributo dos espíritos mais evoluídos, ok? A Juliana está aqui falando conosco. Oi, Juliana, boa tarde, querida. Que bom que você chegou, Bom, vamos agora, então, à pergunta 249. O espírito percebe os sons? Acredito que sim, Sem nem olhar a resposta aqui. Se ele vê, tem todos os sentidos, sim, O espírito percebe os sons? Pergunta 249. Sim, e percebe até mesmo os que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Claro, se os espíritos têm todos os seus sentidos ampliados, porque não estão obstruídos pelo corpo de carne, é óbvio que ele consegue ouvir. E aqui eles dizem que eles ouvem até mais do que nós, ou seja, eles conseguem perceber determinados sons que nós não percebemos. Então, é exatamente isso. Sim, e percebe até mesmo o que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. E aí temos a pergunta 249A. A faculdade de ouvir como a de ver está em todo o seu ser? Lembra que nós falamos que a visão do espírito estava no corpo espiritual todo? E aí Kardec pergunta, a faculdade de ouvir como a de ver está em todo o seu ser? E aí os amigos espirituais respondem o seguinte, todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando ele se reveste do corpo material, elas se manifestam pelos meios orgânicos, mas no estado de liberdade não estão mais localizados. Nós já tínhamos visto isso antes, eu já tinha comentado com vocês, Justamente essa questão, que quando nós estamos revestidos do corpo de carne, o corpo de carne obstrui as percepções, as sensações do espírito.
Mas quando nós estamos desprovidos desse corpo de carne grosseiro, que atrapalha, não é? As manifestações do espírito e tudo mais, os sentidos deixam de estar circunscritos, né? Ou seja, quando nós estamos encarnados, a gente só vê com os olhos, ouve com os ouvidos, sente cheiro com o nariz, não é? Paladar com a boca. Mas quando nós estamos sem esse corpo de carne, que vai tolher, né, as nossas sensações, o espírito tem todos os sentidos muito mais apurados e eles não são mais circunscritos. O espírito sente, percebe todas as coisas, de todas as maneiras, todos os sentidos pelo seu corpo espiritual inteiro, e não apenas pelos olhos, nariz, boca e ouvidos, né? Bom, vamos aqui ao comentário, então, dos nossos amigos a essa pergunta 249, né? Que é justamente quando Kardec pergunta se os espíritos percebem os sonhos. E aí eles respondem que sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. E aí eles nos fazem o seguinte comentário: a percepção dos sons através da audição aumenta consideravelmente, mas ainda assim existem restrições e só os espíritos elevados conseguem captar os chamados sons das estrelas, porque entidades imperfeitas ficarão ainda por muito tempo agregadas às músicas grosseiras da Terra e só a evolução poderá tirá-las dessa situação. Isso aqui que eles fazem, esse comentário que ele faz aqui é muito oportuno, porque, como tudo que nós vimos apresentando, nós estamos falando dos espíritos que estão num patamar mais elevado, né? De maior pureza. Então, os espíritos mais evoluídos, mais purificados, eles têm os seus sentidos todos muito também evoluídos e purificados. E, com isso, eles conseguem perceber muito mais coisas. Mas os espíritos ainda inferiores, eles estão muito próximos ainda dos interesses materiais. Existe não me lembro qual é exatamente o livro de André Luiz, não me lembro se é dos Mensageiros, não sei bem qual é, em que André Luiz relata que em determinado local, me parece onde ele vai, existe, acho que é André Luiz sim, esse livro, é no livro de André Luiz, em que eles vão em uma certa região onde se ouve música, né? Só que ali a música, né, serão tipos diferentes de música, ou seja, quanto mais próximos à crosta, os espíritos estão mais voltados para os interesses da matéria e irão apreciar mais as músicas que são executadas aqui na crosta. Agora, quanto mais espiritualizados, né, menos interesse terão neste tipo de música, né? É a tal história, nós estamos aqui, nós temos, de repente, interesses que espíritos de um outro patamar evolutivo não teriam mais, não tem mais, né? Não tem mais. E que são esses interesses, né? São naturais de espíritos no grau evolutivo em que nós estamos, né? Por exemplo, eu não consigo imaginar, né? Eu não consigo imaginar um espírito evoluído num campo de futebol gritando, né? Torcendo com um time. Acho que isso não tem muita coisa, assim, não tem muito como a gente imaginar uma situação dessa, né? Ou seja, aquilo não causa a um espírito superior nenhum tipo de vibração, nem de empolgação, digamos assim, que causa a nós, espíritos inferiores, ainda muito ligados, né, à disputa, à competição, né, ao orgulho de ser vencedor, aquelas coisas assim, né? Os espíritos superiores, eles têm outros interesses, né? Eles têm outros interesses, eles têm outras coisas, né, que causam a eles felicidade e prazer, né? E aí, quando a gente observa, passando essa ideia para o campo da música,
é natural, né? É natural que espíritos superiores apreciem músicas elevadas, músicas celestiais, né? Que nós ainda não conhecemos, né? Que nós ainda não conhecemos. O máximo que nós podemos, de repente, imaginar em termos de músicas mais elevadas seria o que nós chamamos de música clássica, né? Mas abaixo da música clássica, quantas manifestações ruidosas são chamadas por nós de música, né? Quantas expressões, digamos assim, grotescas, né, são chamadas de música, né, de manifestação cultural. Mas, obviamente, que isso tudo está ligado ao grau evolutivo das pessoas que aqui habitam, né? Somos espíritos muito imperfeitos ainda, né? Então, quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós ascendemos na escala espiritual, eu diria que mais apurado, né, vai ficando a nossa sensibilidade e o nosso gosto pela beleza, pelo belo, pelas artes, né? E nós deixamos de apreciar determinados ruídos que chamamos de música para começar a apreciar verdadeira música, como os amigos espirituais dizem aqui, não é? O som das estrelas, né? O som das estrelas. E aí, conforme ele falou, né, justamente isso, de acordo com o nosso grau evolutivo, né? Então, de acordo com o nosso grau evolutivo. Então, aqueles espíritos que ainda estão num patamar mais baixo, eles não conseguem, né, apreender esses sons mais sutis que existem no universo, né? E nós nem precisamos ir muito longe, né? Quando nós pegamos a obra de André Luiz e quando nós vemos André Luiz descrevendo, né, ali em Nosso Lar o campo, o Parque das Águas, o campo da música, né? E toda aquela beleza, a gente já fica imaginando que é algo assim transcendente para o que nós estamos acostumados a ver aqui na Terra. E lembrando que Nosso Lar é uma colônia que está no umbral. Então, imagine o que deva ser, né, o belo, as manifestações artísticas, musicais, de toda ordem, nos planos espirituais superiores, né? Realmente, nós não temos capacidade ainda de imaginar isso em virtude da nossa pequenez, do nosso atraso espiritual. Mas que, com certeza, o mundo espiritual, né, superior é belíssimo, não resta a menor dúvida, né, gente? Bom, pessoal, chegamos então ao final do nosso programa de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu aproveito para fazer uma recomendação para vocês, que hoje nós teremos às 19h30, né, aqui pela nossa web rádio Cristo Consolador, a estreia de um programa muito interessante, que é o Falando de Espiritismo, com o nosso irmão Jorge Elahá, né? O Jorge Elahá, que é um trabalhador espírita muito conhecido de todos nós, ele fará conosco um programa trimestral, né? E o primeiro programa desse ano é justamente hoje, né? O Falando de Espiritismo desse ano, o primeiro desse ano, ocorrerá hoje, né? Sexta-feira, dia 17, às 19h30. E o tema que o nosso querido Jorge Elahá irá abordar no seu programa é a visão espírita do carnaval, ok? Então, recomendo a vocês que não percam, né? E que divulguem aos seus amigos também, né? O nosso programa de hoje, que vai ser muito bom, ok? A Maria de Fátima tem aqui uma pergunta. Silvia, que horas será amanhã o estudo do Manuel Filomeno de Miranda? Muito provavelmente será às 15 horas, Fátima. Às 15 horas, ok? Rosana, gratidão. Eu que agradeço, querida.
A Juliana Santos, cada programa, aprendizados maravilhosos. Que bom, exatamente, né? A doutrina espírita é maravilhosa, né? Nossa querida Maria de Fátima, gratidão pelo estudo, eu que agradeço, querida, sempre muito bom estar aqui com vocês, né? Disputando desses momentos tão agradáveis de confraternização e aprendizado. Muito bom, né? Então, um grande beijo para todos, fiquem com Deus, né? Comportem-se nesses momentos tão turbulentos que vem por aí, né? A Maria de Fátima está dizendo, Jorge ela é imperdível, com certeza, ele é muito bom, né? Márcia Liga, obrigada, eu que agradeço, querida. Então, gente, comporte-se nesse período turbulento que vem por aí, né? Pensamentos elevados, boas leituras, né? E vamos ser luz, ok? Beijo para todos, até a próxima semana. Tchau, gente. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.